Bom, eu sou o Mário da Itajubá e hoje nós vamos falar aqui com a Carolina da M Square. Eu vou me apresentar então um pouco. Trabalho na área de produtos da Itajubá. A Carol, vamos falar assim, pode ser Carol? Vamos com Pode ser Carol? Carol, pode ser Carol. Então tá. Carol, se apresenta aí para o pessoal. Conta um pouco de Oi, você, um tudo pouco da M bem? Square. Eu sou a Carolina, eu trabalho na M-Square, trabalho especificamente com investidores institucionais aqui dentro. E, Mário, posso contar um pouquinho da M-Square, o que a gente faz? Não sei se o pessoal aqui que está assistindo a gente conhece. Lógico, lógico, por favor. Não, a M-Square ela é uma gestora de portfólios de investimentos globais para famílias e para instituições brasileiras, né, que querem se tornar investidores globais, agentes globais e encontrarem as melhores oportunidades de investimento que existem no mundo, onde quer que elas estejam. Então, o que a gente faz é construir portfólios para esses investidores, investindo nos melhores talentos que a gente consegue encontrar no mundo. Né? Então, a M-Square em 2005, quando ela foi fundada, a gente pensou, né? A gente quer ter os melhores investimentos do mundo em cada uma das classes de ativos. Mas para a gente encontrar o melhor investimento do mundo em cada classe de ativo, provavelmente a gente não conseguiria fazer isso, né? A gente precisaria focar em alguma coisa. E aí a gente decidiu focar em encontrar muito bem, né, pessoas que fariam esses investimentos melhor do que a gente, né? A gente vai selecionar bem pessoas e cada uma dessas pessoas vai investir numa estratégia, num nicho, numa classe de ativo específica e vai fazer aquilo melhor do que os outros. Então, hoje, quando a gente cria portfólios dentro da M-Square, a gente vai em busca de gestores. E quando a gente encontra esses gestores, né, como que a gente faz para encontrar esses melhores gestores? Gastando sola de sapato, indo mundo afora, viajando, pegando avião, indo para os Estados Unidos, indo para a Europa, indo para a China, indo para todos os lugares ativamente em busca dos melhores gestores de investimento. Então, acho que, né, de uma maneira bem rápida, essa é um pouco a introdução da M-Square. E a gente acaba fazendo, né, começou fazendo isso para famílias em 2005, e ao longo do tempo, quando a legislação permitiu, né, a regulamentação permitiu, a gente passou a fazer isso também para os fundos de pensão. E aí, hoje, dentro da M-Square, eu cuido desse relacionamento com todos os fundos de pensão. Bom, legal. Bom, então vamos falar dessa parte que vocês são mais fortes, né? Essa parte de buscar talentos, né? Buscar gestores pelo mundo. Mas o que a gente tem visto, e aí vamos começar esse bate-papo aqui falando um pouco da inovação, como é que ela tem melhorado a forma de investir de todo mundo, né? E até o acesso a informações e, consequentemente, está equalizando muito todos os investidores, vamos falar assim, todos estão tendo o mesmo tipo de informação. E aí, dado que dados têm se tornado commodity, tem os métodos tradicionais de valuation tá mais limitado hoje em dia, como é que vocês veem essa mudança nas gestoras, tanto locais quanto globais? Né? Vocês estão focados mais nos gestores globais. Como é que a M Square vê essa mudança nas gestoras? Bom, acho que de fato, assim, hoje a gente se encontra num mundo diferente daquele que a gente se encontrava no passado, né? Se antes você tinha alguma vantagem competitiva por você ter um acesso à informação mais rápido, por você ter, né, um computador que processava informação mais rápido, hoje isso não existe mais, né? Então, o que a gente via no passado? Que existiam estratégias específicas, então existia um fundo, por exemplo, que a vantagem competitiva dele era literalmente ter um computador mais rápido, em que ele conseguia ter acesso a uma informação algumas horas mais cedo do que, por exemplo, o resto do mercado. E por conta disso, ele conseguia fazer investimentos antes de todo mundo, então ele largava um pouco mais na frente, né? Conseguia mais informações. Isso não existe mais. Uma outra forma, né, uma outra vantagem competitiva é que a gente ouviu falar de um fundo a primeira vez há 15 anos atrás, eram os chamados, por exemplo, channel check. O que é isso? Era você, né, você tem um time robusto dentro do seu fundo para você tentar pegar mais informação de mercado, informação de uma empresa, mas não pela empresa, né? Não pelos dados que ela divulgava, mas pelos players que trabalhavam junto com ela. Então,
Por exemplo, se você era um analista da Apple e você queria prever qual que ia ser, né, a receita futura da Apple com base, né, sei lá, na venda de iPod, na venda de iPhone, você tinha um time dedicado a ligar, por exemplo, para os fornecedores da Apple para entender, né? E aí, fornecedor, você está produzindo mais ou menos chip de iPhone 4 do que você produzia no trimestre passado? Você ligava, sei lá, numa Best Buy da vida, que é uma rede de loja que vendia iPhone, e perguntava, Best Buy, como que está a sua projeção de venda de iPhone para o próximo trimestre? E aí você ia juntando essas peças para fazer modelos melhores. Então, se você tinha um time robusto disso, você tinha mais informações para modelar melhor, né, as suas decisões e você estava melhor do que os outros. Agora, isso não existe mais. Se você tem uma Bloomberg, né? Você tem acesso a esse tipo de estimativa de mercado, né, o Bloomberg Estimate. Você pode, você, qualquer pessoa que está assistindo a gente, pode entrar no Google e, né, pesquisar qual que é a projeção de semicondutores para o próximo ano. Então, todo mundo tem acesso a isso. Então, o que aconteceu no fim do dia é que antes você largava cada um de um lugar, hoje essa corrida foi para cima, e foi para cima com todo mundo igual. Então, você ter mais informação, você ter mais rapidez, é, não é um diferencial. Agora, o que é o diferencial? É você ter talento suficiente para você saber organizar essas informações, você interpretar essas informações e conseguir tirar, né, mais juice disso. Então, mais do que nunca, acho que hoje talento virou né, uma característica essencial dentro dos times. E aí você me perguntou, né, o que isso muda no processo de seleção de investimento da M-Square, né, na seleção de gestores? Não muda muita coisa, porque desde 2005 a gente sempre buscou gestores talentosos que tinham alguma vantagem competitiva. A vantagem competitiva ela mudou só, mas eles precisam ainda ter vantagem competitiva. E talento agora você continua precisando buscar talento. Então, o qualitativo hoje ele está pesando mais. Eu posso até dar um exemplo de um fundo nosso que dentro do time de investimentos dele, ele tem um ex-membro da Scotland Yard, que é a polícia de Londres. Então, esse cara que era um detetive, que ele, né, tentava extrair informação sei lá, de alguém De suspeito, crimes, esse né? cara, exato, esse cara ele está dentro de um time de investimento para ele fazer análise comportamental dos executivos da empresa para ver, né, com qual que é a propriedade que esse executivo está falando dos números, está falando dos futuros projetos de uma empresa, né? O quanto ele está seguro, quantas essas informações parecem verdadeiras. Então mudou um pouco, né? Antes era como eu consigo dado mais rápido, agora quando eu consigo outro tipo de dado né, que não existe uma empresa consultora que você paga essa informação e você tem essa informação fácil. Então isso se torna uma outra vantagem competitiva para esse fundo. Mas pode ser que daqui 2 anos exista uma inteligência artificial que você vai filmar o executivo falando e essa inteligência artificial vai te dar um range de confiança do quão verdadeira é essa informação. Então, isso não vai mais ser uma vantagem competitiva para esse fundo. Ele vai precisar evoluir em alguma outra coisa, ele vai precisar ter outras formas de pegar outros tipos de informações mais qualitativas e vai ter que ter talento para juntar tudo isso, regredir tudo isso em alguma tomada de decisão. Então, acho que o que a gente enxerga é que hoje os melhores gestores não são aqueles que gastam mais dinheiro com informação, com dados. São aqueles gestores que vão conseguir interpretar melhor os dados do que os outros, né? Que vão ter um talento melhor, que vão estressar mais as ideias para conseguir tirar uma informação mais valiosa do que qualquer outro gestor. E como que vocês conseguem capturar essa qualidade, essa profundidade que esses gestores conseguem trazer para as análises e para as avaliações deles? Na diligência? Como é que é feito isso no dia a dia? Conversando, assim, diligência. Eu acho que no fim do dia, o nosso processo de seleção de gestores, ele é muito mais qualitativo do que quantitativo, né?
Então, você precisa realmente... Como que você vai saber se esse gestor é talentoso? Fazendo diligência, é você conversando com ex-colegas de trabalho, é você conversando com ex-prestadores de serviço, com prestadores de serviço atuais, com os investidores deles, com ex-investidores. Então, você precisa realmente ter, você precisa ter uma conexão dentro desse mercado para conseguir ver o track record da vida desse cara. Então, assim, antes dele fundar o próprio fundo, onde ele estava, o quão responsável ele foi pela performance da casa que ele estava, né? O quanto as decisões dele atribuíram de retorno para esse fundo, né? Ele é realmente talentoso ou ele surfou alguma onda, ele estava numa casa que foi boa, assim, você precisa realmente entender se vem dele, se ele é apaixonado, se esse é o projeto de vida dele, se ele faz isso porque ele está 24 horas por dia pensando em investimentos. E é só conversando, é só tendo muita conversa, é só estando cara a cara com esse gestor. É só assim a gente vai conseguir descobrir se ele realmente é talentoso ou não. Bom, legal. É diferente selecionar ativos e selecionar pessoas, né? Vocês selecionam as pessoas que selecionam os ativos. Acho que isso é muito bacana. E aí, se você puder contar um pouquinho de como é que é feito o processo de seleção da M-Square, assim, para o pessoal entender como é que é feito. Você falou que é muito conversando com as pessoas, gastando sola de sapato. E aí, como é que é o processo? Quais são os fatores que vocês mais olham? Quais são os desafios que vocês têm na hora de fazer essa seleção dos gestores? Então, como eu falei, a nossa abordagem ela é muito mais, né, pesada para o qualitativo. Claro que você não pode deixar de lado o quantitativo, mas o qualitativo ele importa assim, para a gente muito mais. Então, a gente tem uma abordagem baseada em 4 principais pilares. Né? O primeiro a gente já falou bastante que é talento, então precisa ser talentoso, né? Não tem outro jeito. O segundo é alinhamento de interesse, eu já falo mais sobre isso. O terceiro é você ter uma estratégia que é compreensível. E o quarto é você ter acesso ao gestor. Então, primeiro, né, talento, a gente já falou. O segundo, alinhamento de interesse. Então, assim, o quanto obcecado esse gestor tá pelos investimentos que ele está fazendo, o quanto isso é o projeto de vida dele, né? O quanto ele passa do dia dele pensando nisso. O quanto que o patrimônio pessoal desse gestor está investido dentro do fundo, ou seja, se o fundo for bem ou se o fundo for mal, o quanto do patrimônio pessoal dele vai ser abalado ou não. Falando também nessa questão de patrimônio, de remuneração, como que esse gestor ele está sendo remunerado? Para a gente isso é muito importante, né? O quanto que ele está ganhando com uma FII mensal, né? Uma taxa de administração, o quanto de fato ele está sendo remunerado pela performance dele, por ele estar indo melhor do que aquilo que ele se propõe a fazer. Isso é muito importante, né? Onde ele está focando mais em capital ou gerar retorno. Uma coisa que a gente olha muito também é quanto ele está preocupado com a base de investidores dele. Algumas pessoas esquecem disso, mas o que a gente vê muito lá fora é a gente faz diligência no gestor, mas o gestor faz diligência na gente também. Por quê? Porque ele está preocupado se quem está investindo nele está alinhado a ele. Porque a última coisa que você quer é, por exemplo, o mercado caiu, o investidor que está investindo pela razão errada, né? Vai lá e resgatar. Esse é o momento que você quer que o cara coloque mais dinheiro para te dar mais dry powder, para você conseguir investir na baixa e você conseguir rentabilizar esse dinheiro. Então, quando a gente está investindo, né, num fundo, a gente também olha isso. Quem que é o nosso parceiro, né, de investimento? Quem está do nosso lado? É o cara que vai nos comprometer, vai nos prejudicar na hora que o mercado cair, ou não? É o cara que entende, né, está investindo pelas razões certas. O quanto o gestor dedica, né, do tempo dele para o fundo. A gente às vezes ouve, né, conversa de investidor falando, nossa, esse gestor é incrível, ele cuida de 10 fundos. Quem que falou que cuidar de 10 fundos é uma coisa boa? A gente tem pavor disso, que a gente quer que ele esteja cuidando do nosso fundo, da nossa estratégia, que 100% do tempo dele seja dedicado a essa nossa estratégia. Então, essas são algumas coisas que a gente olha para ter certeza que, né, o gestor está alinhado a gente, ele está alinhado em gerar realmente os melhores retornos do mundo para quem está investindo com ele. Aí, acho que essa é a questão de alinhamento de interesse. Quando a gente fala de uma estratégia compreensível, ela está muito mais ligada ao monitoramento
Porque no fim do dia, como que eu vou ter certeza de que meu dinheiro está bem investido? Né? Eu preciso entender a estratégia desse fundo, eu preciso saber se a hora que o fundo cair, é hora de eu resgatar o dinheiro porque o fundo está caindo, porque o gestor está indo mal, ou é porque o mercado caiu por alguma especulação que teve e é hora de eu colocar mais dinheiro. Então, se eu não entendo a estratégia, se eu estou investindo num black box, eu não vou saber. Eu não vou saber o que fazer. Vai cair, eu vou falar, eu tiro ou coloco, você vai ficar perdido. Então, você precisa compreender a estratégia para você acompanhar se o gestor continua, né? Tudo aquilo que a gente falou sobre o gestor continua sendo verdade. E aí, o último ponto é: você só consegue fazer esse monitoramento se você tem acesso ao gestor, e aí é acesso principalmente depois que você fez o investimento. Então, o quanto você consegue falar com esse gestor. E quando a gente fala falar com o gestor, é falar com o gestor, é falar com quem está tomando a decisão de investimento, né? Ele está preocupado com você, qual que é a qualidade da informação que ele te devolve, porque só assim a gente vai conseguir, de fato, monitorar. E aí, acho que esse monitoramento, ele está muito ligado ao que você falou de desafio. Né? Um grande desafio nosso, eu acho que é um dos grandes propósitos da M-Square, é você ser capaz de perceber que um gestor não é mais um bom gestor, né? Ou não será mais um bom gestor antes dos retornos dele cair. Porque se você espera o fundo ter um retorno ruim para você perceber que você tem que resgatar, você já perdeu o dinheiro. Então, né, no nosso trabalho, um desafio é a gente capturar os sinais que normalmente fazem com que esse gestor deixe de ser um bom gestor, antes que a performance dele caia. Porque no fim do dia, como você falou, são pessoas. São pessoas que passam por diferentes estágios de vida, que mudam de ambição, que mudam de desejo, que mudam de foco. Então, isso acaba sendo. Você precisa acompanhar, você precisa estar perto. E aí, talvez, acho que vale comentar também um outro desafio que né, a gente fala muito, muita gente olha para fundo e fala, eu vou ver se esse fundo é bom olhando o retorno, né? Olhando para trás, você acaba caindo numa síndrome do retrovisor, que você assume que o fundo que era bom, ele vai sempre continuar sendo bom, e o fundo que era ruim vai sempre continuar sendo ruim. Isso é mentira, né? Como as pessoas evoluem, não necessariamente que era bom vai continuar sendo bom. E não só isso, mas como que então você avalia fundo que não tem track record? Então, aqui a gente está falando, né, dos fundos de pensão. Pela legislação, você só pode investir em fundo que tem 12 meses de track record. O que são 12 meses de track record? Né? O que 12 meses te diz sobre alguma coisa? Não é nada. Então, você precisa, né, um desafio é você fazer o track record da vida dessa pessoa, né? Tanto do quantitativo, de onde ele esteve, mas como do qualitativo, né? Por onde essa pessoa esteve, como que as pessoas que trabalharam com ela pensam dela, qual que é a índole dela. Isso para a gente é um desafio que você precisa ter conexão, você precisa saber com quem você vai falar no lugar que essa pessoa já trabalhou, falar com a pessoa certa e não simplesmente com a referência que esse gestor passou. Você ter essas conexões te ajuda muito a entender o track record da vida desse gestor. Está falando bastante de proximidade também, né? Exatamente, assim, você conhecer também esse gestor fora do ambiente de trabalho, né, na vida pessoal dele. E eu vou me estender um pouco para falar, né, um outro ponto que eu acho que é um grande desafio, que a gente fala muito que as pessoas elas passam por diferentes ciclos. E os fundos também, né? Os fundos, no fim do dia, eles acabam sendo organismos vivos. Então, normalmente, o que acontece? Os primeiros anos de vida de um fundo são os melhores anos de vida dele. Por quê? Porque quando o gestor ele quer provar seu nome, ele tá mais hungry, ele tem mais sede ao pote, ele quer ter os melhores retornos do mundo, porque ele quer mostrar que ele realmente é bom, né? E aí, se você acha esse cara nos primeiros momentos de vida, né, no primeiro ano de vida, e você investe lá quando ele tem só 12 meses de track record, ou até antes, se você for um investidor que pode investir no D0 em um fundo, você vai estar pegando os melhores momentos de vida dele. Porque o que acontece? Supondo que passou 5 anos, esse cara realmente foi excepcional, teve retornos incríveis, ele começa a ficar famoso. O talento dele começa a atrair mais capital.
E aí, normalmente, é quando, né, o alinhamento ele começa a ter uma tremida. Por quê? Porque aí esse cara está recebendo mais dinheiro, ou seja, ele está ganhando né, um pouco mais ali na captação, é, ele já não, às vezes não está mais tão focado, vai mudando um pouco o alinhamento. Assim. Não quer dizer que ele vai deixar de ter retornos ótimos, mas pode ser que os retornos não sejam tão bons quanto eles eram no começo do fundo. E aí, sei lá, passado 10 anos, esse cara provavelmente ele tá milionário, porque o patrimônio dele cresceu junto com o fundo, né? E foi compounding ao longo do tempo. Ele ficou famoso, todo mundo quer investir nesse fundo, e é quando a maioria dos investidores comuns ficam sabendo desse fundo. Então, se você está sentado aqui no Brasil e você está esperando, né, que os fundos cheguem até você ou que você tenha conhecimento dos fundos, provavelmente você vai conhecer esses fundos só quando eles já estão nesse estágio, né, mais para frente de vida. Quando provavelmente, óbvio que existem exceções às regras, mas quando normalmente esse cara já não é mais, já não está tão alinhado. A gente vê muito gestor quando já é milionário se engajar com filantropia, que não é ruim, é ótimo para o mundo, mas já não é mais tão ótimo para o fundo. Então, eu acho que um grande desafio de quem seleciona investidor é você estar ativamente em busca dos gestores, né? É isso que a M-Square faz. Ativamente, ela está indo mundo afora para encontrar esses gestores que estão no início da vida deles, né? Que é quando você vai conseguir, né, as melhores performances possíveis. E você encontrar talento exige talento também. Então, assim, acho que a pergunta que o investidor tem que se fazer é quem que está selecionando investidores para mim, né? Essa pessoa, essa gestora, né, ou esse selecionador de fundos, ele está ativamente indo em busca, ele está buscando aquele cara que é realmente diferenciado, que está no começo da vida dele, que vai me dar os melhores retornos possíveis, ou ele está, né, pescando ali só em quem aparece no mar dele. Então, acho que esse é um outro desafio, é você se propor a ir ativamente atrás de talentos. Não, legal. E imagino então que os últimos, vamos falar assim, os últimos 18 meses aí, o começo do ano passado até agora, tenha sido bem difícil para vocês, né? O que mudou com o Covid, com essa limitação de acessar os gestores, de você realmente ir até lá na casa deles e fazer um relacionamento mais próximo, de acompanhar de perto o que eles estão fazendo? O que mudou no processo da M-Square de, vamos falar, 2 anos para cá com o Covid? Eu acho que assim, de fato, houve uma mudança, né? A gente, antes da pandemia, a gente tem uma métrica que o time de investimentos viajava 35 vezes por ano. Então, assim, a cada 2 semanas e meia tinha alguém em algum lugar do mundo fazendo alguma diligência e algum monitoramento. E durante, né, o ano passado e aí começo desse ano, isso não foi mais 100% possível. A gente fez algumas viagens, tá? A gente conseguiu, o Arthur, que é o sócio fundador da M-Square, ele fica baseado em Londres, mas mudou. A gente teve que intensificar o número de calls que a gente fazia, intensificar o número de reuniões para compensar esses encontros físicos. Agora, muita gente vira para a gente e pergunta: mas então quer dizer que a M-Square não viaja mais? Porque agora você pode fazer via Zoom uma reunião que você faria presencialmente. Não, assim, não mudou o nosso processo, a gente já voltou a viajar. O Rodrigo, que é o diretor responsável por research, ele está nos Estados Unidos agora, foi para Nova York, está indo para Boston, vai para São Francisco. Então, assim, a gente investe em pessoas, tudo aquilo que a gente estava falando. A gente precisa estar próximo, a gente precisa entender. E a gente preza muito não só por encontros dentro do escritório, por reunião formal, mas assim, encontros out of office. Então, o Rodrigo que está lá agora, acho que 80% das reuniões, dos encontros que ele está fazendo é para ir tomar uma cerveja, é um almoço, é um jantar. Assim, você precisa extrair ao máximo né, quem é essa pessoa. E o Zoom, ela é uma boa ferramenta, né? O Zoom, Google Meetings, Teams, seja qual for a ferramenta que usa, ela ajuda. Então, assim, se você está fazendo um acompanhamento de algum investimento, isso facilitou a nossa vida. A gente consegue fazer isso via Zoom. Mas para fazer de fato um monitoramento, né, pesado, a diligência, uma decisão de investimento, você precisa estar próximo. Então, assim, a gente vai continuar fazendo as nossas 35 ou mais viagens por ano,
porque, assim, a gente entende que não tem outro jeito de você investir melhor que não estando perto. Agora, lembrando aqui, tem uma situação que para a gente, essa tecnologia, ela mudou, na verdade, que foi, por exemplo, nosso processo seletivo. A gente sempre fez né, processo seletivo para pessoas que querem entrar na M-Square, sempre foi físico, né? Você chamava a pessoa para uma entrevista, ela vinha no escritório fazer a entrevista. E no começo desse ano, a gente fez um processo para contratação de analistas, né? Para um programa de analistas, e a gente fez 100% online. E isso permitiu a gente entrevistar e contratar pessoas de diferentes backgrounds e diferentes regiões. Então, como resultado desse nosso processo, é curioso que a gente contratou, né, um analista do Rio de Janeiro, um outro carioca que estava morando em Portugal, e um analista do Piauí. Então, assim, muito provavelmente, não estou falando que não, mas muito provavelmente essa barreira de geografia teria sido um impeditivo para a gente contratar essas pessoas. Então, por um lado, eu acho que essa tecnologia veio para algum benefício nosso, sim, mas em termos do que isso mudou o nosso processo de seleção de gestores, não mudou. Então, assim, a gente vai continuar viajando, vai continuar fazendo diligência pessoal e física, porque é como a gente captura melhor dos gestores. Criou mais facilidades, né? Mas acho que o DNA ainda é em pessoa, né? Você tá lá presencialmente. Bacana. E Carol, falando um pouco, voltando, né? Falar um pouco mais de talento. A M-Square dá muito peso, né? Para quem é o gestor em si que vocês estão colocando para dentro do portfólio, né? Tem uma dúvida aqui, como é que vocês contratam o gestor, né, o talento? Isso não gera um problema de key man risk? Como é que vocês veem aquele gestor estrela, assim? Isso é um problema para vocês? Como é que é? Então, eu acho que é uma questão. Você está investindo numa pessoa, né? Seja a pessoa, seja o fundo, seja um grupo de pessoas que é um time, de fato você está investindo no talento delas. Então, você tem uma questão de key man risk, sim. A gente entende que isso existe nos fundos que a gente investe, mas isso não necessariamente é uma coisa ruim. A gente entende que não. Porque se você está, né, investindo num gestor, você está investindo no jeito dele de fazer uma coisa, né? No jeito dele de investir, na cultura dele, na cabeça dele, no talento dele. Se você está investindo numa casa, numa gestora que não tem key man risk, provavelmente você não está investindo num talento, você está investindo numa placa, você está investindo numa instituição, você está investindo numa estrutura. E não no talento em si. Então, assim, é diferente. Você tem que pensar onde você prefere estar investido, né? Num lugar em que, ok, tá rodando as pessoas, mas se uma pessoa sair não vai mudar nada, aí você está investindo na placa, ou você prefere investir realmente numa pessoa focada, numa pessoa que só quer fazer aquilo, num talento comprovado. Agora, existem, né, meios de você mitigar esse key man risk, que é como? Né, dentro da M-Square, a grande maioria dos fundos que a gente investe são fundos com orientação para o longo prazo, são fundos que não dependem não tem tomadas de decisão a cada minuto. Então, se o gestor sumir do dia para a noite, você não necessariamente, seus investimentos vão sofrer algum tipo de problema. E se você tem uma estrutura de liquidez compatível com essa estratégia, você provavelmente vai conseguir pedir o seu resgate sem prejuízo nenhum, porque né, o investimento que você estava fazendo provavelmente é o mesmo do dia para a noite se um gestor sumir, se um gestor decidir que quer ir para outro lugar e você não confia, né, no seu sucessor. Então, no nosso caso, os nossos fundos normalmente têm um turnover de posição ao ano de 20% a 30%. Isso quando tem gestor que nem muda de posição. Então, você tem a questão do key man risk, mas você consegue sair de maneira organizada, você consegue tirar o seu dinheiro antes que, né, a saída desse gestor impacte alguma coisa na sua performance, né, na performance do seu investimento. O que é diferente se você tem um fundo day trade, se você tem um fundo muito oportunista, que né, requer tomada de decisão com mais frequência, de fundo muito alavancado, porque aí sim você precisa desse. Né,
o papel desse gestor na tomada de decisão dos investimentos do fundo exige né, mais desse gestor a cada dia, né? Não estou falando que os outros não exigem, mas assim, a tomada de decisão do fundo precisa do gestor a cada segundo. E aí acho que tem Desculpa, Não, mas... te interrompi. Não, pode seguir. Né, eu ia te perguntar justamente esse balanço, assim, como é que vocês encontram esse balanço? Como é que o processo de você, como é que vocês encontram o balanço da habilidade do gestor e a habilidade do time por trás para subsidiar ele em caso ele falte, caso ele saia? Aí acho que vai muito da cultura, assim, você tem que ter uma cultura muito forte em que o jeito de fazer do gestor se propaga para todos os analistas e para todas, né, para todas as pessoas que, de certa forma, atribuem, de certa forma, para as tomadas de decisão do fundo. Aí você precisa ter uma cultura forte e um jeito único de fazer. Mas eu acho que essa questão você precisa tomar cuidado se o alinhamento do gestor está de acordo com o alinhamento do fundo e de como você consegue tirar esse dinheiro, né? Se você for pensar um fundo de private equity, um fundo de venture capital, de real estate, que é um fundo fechado, aí sim você tem um problema maior, porque se o gestor não está lá no dia a dia, mas você tem uma cultura forte, o analista também, né, consegue suprir as necessidades do fundo, até quando isso vai? Seu dinheiro está preso por 10 anos, seu dinheiro está preso por 15 anos. Será que o gestor e o time inteiro que fazem as coisas do mesmo jeito que o gestor vão estar lá? Então, você precisa tomar um cuidado maior nessa questão de key man risk quando o seu dinheiro está travado. Porque acho que a última coisa que você quer é você investir, apostar num gestor, apostar numa cultura, apostar num time. Seu dinheiro está travado e aí esse time inteiro sair, ou esse gestor sair, ou essa cultura mudar, e você não conseguir tirar esse dinheiro. Então, aí acho que aí a diligência ela precisa ser ainda mais pesada para você ter certeza que você vai ficar no fundo pelo mesmo tempo que o gestor que você está apostando vai ficar. Legal. Boa. Você até comentou a respeito de VCs, né, e private equity, né? A gente tem visto um desenvolvimento muito grande desse ecossistema de growth, principalmente, né? E a performance recentemente. E aí, a pergunta que eu vou trazer para você agora é como é que a M Square calma aí, eu vou tentar melhorar o jeito que eu vou perguntar, tá? Calma, deixa eu pensar como é que eu vou formular essa pergunta. Sem problema. Podemos pular também, podemos ir para outra. Não. Eu queria justamente fazer o gancho com o que você falou a respeito do ecossistema de VC, né? E aí o crescimento dessa indústria, o crescimento da indústria de growth. O que queremos trazer aqui é o seguinte: os maiores retornos têm vindo de ativos intangíveis das empresas, né? Então é uma mudança para os gestores que são value-oriented. Eu acho que é nessa linha, né? Quais são os impactos disso para os gestores? E como é que esse novo contexto reflete na análise dos gestores pela M Square? Quero dizer, mudou alguma coisa? Vocês avaliam alguma outra coisa nesses novos gestores que vocês estão trazendo para o portfólio agora? O que mudou? O que mudou de processo? Como é que vocês veem isso? Eu acho que essa discussão, né, de growth versus value, ela é uma discussão infinita, assim. Há quem diga que um jeito de investir é melhor e que o outro é melhor. Mas acho que vale a gente pensar o que significa, né, value investing, né, a abordagem de value investing. É você comprar uma coisa por um preço que está mais barato do que você acha que essa coisa vale. Só que acho que no fim do dia todo mundo
tá fazendo isso, né? Todo mundo compra um ativo que você acha que tá mais barato do que ele vai valer, senão você não estaria comprando. Agora, o Value Investing, ele vem de uma abordagem tradicional, ou seja, eu falo assim, esse ativo, então essa empresa, por exemplo, ela vale 10 vezes o lucro que ela vai valer daqui 10 anos. Ok, é uma métrica, né? É um número, você consegue, você fala, tá bom, 10 vezes, acho que vale comprar. Agora, como que você quantifica por esse mesmo método de valuation uma empresa que está num segmento novo, que não existia ontem, começou a existir hoje, que pode se transformar em algo surreal, ter um crescimento absurdo, e aí você vai falar quantas vezes ela vale o lucro dela daqui a 10 anos? O lucro dela pode ser 1000 vezes, pode ser 10 vezes, pode ser nenhuma, porque pode não existir esse ecossistema, né? Só que assim, se existir e se crescer muito, é claro que ele vai estar muito mais caro por métricas de valuation tradicional. Então, assim, o que a gente entende é que você não tem que escolher um tipo de empresa ou outra, ou um tipo de gestor que investe nessa empresa ou o outro. Você tem que ter os dois, você tem que diversificar entre os dois. Você tem que ser flexível, e você precisa selecionar gestores que pensem de maneira flexível para que eles consigam adaptar os seus métodos de avaliar empresas e conseguirem se manter no topo ao longo do tempo, né? Se você tem um gestor engessado, bitolado numa maneira num método de valuation tradicional, esse cara lá em 2015 ele ia ver, sei lá, uma Microsoft da vida, uma Amazon, uma Alphabet, ele ia falar, não vou comprar porque está muito caro. Esse gestor ele ficou para trás, porque assim, ele perdeu um crescimento absurdo que essas empresas tiveram e elas só estavam caras porque elas realmente tinham potencial de crescer muito mais num mundo que está em constante evolução. Então, assim, o que a gente entende, né, quando a gente está olhando para um gestor, quando a gente está buscando investir num gestor, é que ele precisa ter a mente aberta, ele precisa estressar diferentes tipos de cenário na cabeça dele, de como que o mundo pode ser e como que ele adapta a forma de investir dele. Porque no fim do dia, né, você precisa saber transitar entre diferentes tipos de oportunidade, né? Você tem que entender que a cada momento existe um ciclo e a cada ciclo vai ser mais benéfico para um tipo de empresa, para um tipo de fundo, para um tipo, né, diferente de você investir. O que não dá é para você ficar de fora. Né? A gente não está dizendo que as empresas agora vão crescer muito, growth é isso, eu vou fazer um shift inteiro do meu portfólio, sendo que eu era um cara velho investing. Não, mas assim, vamos adaptar, coloca 5%. Né? Se o cara lá em 2015 tivesse colocado 5% nessas empresas que para ele estavam caras, hoje essas empresas vão ser 20, 30% do patrimônio do portfólio dele. Porque essas empresas realmente cresceram muito. Né? Então, acho que você tem que dar, não diria o benefício da dúvida, mas você tem que ter um pouco para participar desse crescimento, né? Acho que o que take away é que você precisa ter os dois tipos, você precisa diversificar, e você precisa ter a mente aberta, né? Você precisa investir em gestores que se desenvolvem, em gestores que crescem, em gestores que aprendem, que estão sempre evoluindo. Porque se você ignorar alguma oportunidade, isso é a mesma coisa que você ter uma perda permanente de capital. Porque é o seu custo de oportunidade de, né, não ter investido em uma coisa que cresceu absurdamente, mas que você avaliando por um método tradicional, ela estava cara. Então, acho que é um pouco disso. Ser flexível, transitar em diferentes tipos de oportunidade. Legal, boa. E agora falando um pouco de cultura, né? Afinal de contas, todos os aspectos de excelência no nível de pessoas estão amarrados à cultura. E o mercado financeiro que a gente conhece, o mercado tradicional, é uma cultura mais rígida, é uma cultura que está ficando um pouco para trás, né? A gente tem um pouco de uma transformação nos últimos 2, 3 anos aí. E aí eu queria entender, a gente queria entender, assim, se você puder compartilhar, como é que vocês enxergam essas tendências e aí como é que vocês avaliam a cultura, o fator cultura na seleção do gestor. Quanto isso impacta, quanto isso é importante para você. Você já comentou um pouco de cultura, mas eu acho que faz sentido a gente tentar fazer esse paralelo com esse mercado tradicional que a gente conhece do mercado financeiro.
Eu acho que hoje a gente vê muito, as empresas estão né, numa cultura mais flexível, uma cultura mais horizontal versus o mercado financeiro que é uma cultura mais rígida. Acho que assim, não existe cultura melhor ou cultura pior, né? Existe, acho que o que precisa ter é ter uma cultura. E ter uma cultura que seja compatível com todo mundo dentro dessa empresa. Assim, pouco importa para a gente se num fundo vai todo mundo trabalhar de bermuda, tem uma mesa de ping-pong e uma geladeira de cerveja, ou se os caras vão engravatados, tem horário para chegar, tem horário para sair. Se funciona, se todo mundo que está ali dentro trabalha melhor de bermuda ou trabalha melhor de engravatado, para a gente está ótimo, desde que isso não interfira nos retornos. Então, eu acho que assim, mais do que qual é a melhor cultura, é qual que é a melhor cultura para você. Então, você não deveria moldar a sua companhia para capturar pessoas que, sei lá, têm uma cultura diferente. Você deveria ter a sua cultura própria e encontrar pessoas que se encaixam dentro dessa cultura. Porque se você for pensar no fim do dia, por que alguém sairia de um fundo? Por que um analista vai sair de um fundo? Acho que tirando o fator econômico, né, que eu vou sair porque eu vou ganhar mais dinheiro de alguma outra forma, né, em algum outro lugar, é porque as coisas, o jeito como as coisas estão fazendo dentro desse fundo, não são o jeito que esse analista acredita que é o melhor jeito possível. Então ele vai sair para fundar um fundo que faz as coisas do jeito dele, com a cultura dele. Então, eu acho que você tem muito. A gente precisa mudar as regras para se adaptar. Acho que não. Você precisa ter uma regra que todo mundo que está dentro dessa organização seja compatível e se sinta em casa, e se sinta dono, e se sinta com vontade de trabalhar melhor. E aí sim você vai fazer um trabalho melhor e você vai ser o melhor do mundo naquilo que você faz. Eu acho que no fim do dia, a cultura ela vai reinar mais do que qualquer outra coisa. Então, acho que não existe muito vamos mudar a regra para tentar se adaptar. Eu acho que vamos ter uma cultura específica, uma cultura que funciona. No fim do dia, as pessoas que vestem a camisa, que pensam da mesma forma que você, elas vão pensar como dona, e aí sim elas não vão querer sair desse lugar, não vão querer fazer outra coisa da vida. Acho que até falando aqui, eu lembrei de um exemplo bobo, até da própria Miss Square, assim. Teve algumas semanas atrás, eu vou compartilhar com vocês, que acho que tá um pouco na linha, mas a gente estava conversando, e aí alguém comentou, eu falo assim, vamos fazer day off no aniversário? Eu vi umas empresas fazendo, acho que seria legal. A gente ficou pensando, será que a gente faz? Faz sentido? Cara, tem gente que não liga pro aniversário. Tem gente que é como qualquer outro dia do ano, que a pessoa não liga de trabalhar, que a pessoa tá nem aí. Aí você vai criar uma regra para essa pessoa não ir trabalhar, ficar em casa no aniversário dela, porque essa regra ela é friendly, sim, pelos outros. Só que, ao mesmo tempo, tem gente que ama o aniversário, que é o melhor dia do ano, a pessoa quer fazer piquenique, quer viajar, quer passar com a família, a pessoa não quer trabalhar. E aí não vai ter essa regra para essa pessoa, porque não pode, porque tem que ser sério, não tem esse negócio de day off no aniversário. A gente pensou, vamos não ter regra com relação a isso, né? Cada um dentro da M Square tem orgulho daquilo que ele faz, né? Quer fazer melhor, sabe que o padrão de excelência é muito alto, sabe que tem responsabilidade com seus projetos, que tem responsabilidade com seus colegas de equipe. Então, o que você vai fazer? Se para você seu aniversário é importante, você vai ter consciência que você deixou tudo preparado, tudo organizado, todo mundo avisado, e que se você sair no dia do seu aniversário, o seu trabalho ele não vai ser menos excelente do que ele estava proposto a ser. Então você vai poder sair no dia do seu aniversário. Agora, se mesmo assim, você sabe que o seu aniversário é importante, mas nesse dia em específico você precisa ajudar as pessoas da sua equipe, você tem uma reunião, você precisa controlar um novo investimento, aí você não vai querer sair no seu aniversário, porque você vai estar tão comprometido a dar o seu melhor para sua empresa ir melhor, que você não vai estar nem aí que é seu aniversário. Você vai fazer aquilo porque aquilo é o melhor para a empresa e porque se é melhor para a empresa, é melhor para você, porque você está comprado na ideia. Então, acho que
no fim do dia, se você está numa empresa que você compactua com a cultura, pouco importa se ela é rígida ou se ela é flexível, desde que, né, tenha uma cultura e todo mundo se sinta dentro dela. Legal, é isso aí. O que a gente tem visto também é muitos talentos, né, buscando, principalmente pela cultura, né, eles preferem ir trabalhar numa big tech que tem um ambiente mais descolado, né, um ambiente bacana, igual você falou, com outras coisas, para trabalhar de bermuda e tal. E aí, até queria saber que se vocês têm visto alguns exemplos dos gestores mudando um pouco a cultura para poder atrair e reter os talentos deles, né? Como é que eles estão fazendo e o que eles fazem de diferente das gestoras tradicionais, né? Dado que as techs estão roubando os grandes talentos, principalmente por causa da cultura. Eu acho que essa pergunta é um pouco tricky, assim, eu não sei se ela se aplica totalmente ao nosso mundo, porque assim, no fim do dia, a gente tá, né, a gente falou lá de alinhamento de interesse, a gente está investindo em pessoas que são apaixonadas por investimento. E se você é verdadeiro apaixonado por investimento, você vai ser o melhor do mundo. E se você é o melhor do mundo, você não vai querer fazer outra coisa, você não vai querer sair. A não ser que, literalmente, você não compactue com a cultura desse lugar. Então, acho que assim, a saída, por exemplo, para uma empresa de tecnologia, a gente não vê acontecendo, assim. Não existe, porque quem é apaixonado por investimento, que são, né, os gestores que a gente está investindo, eles só querem investir, eles só querem fazer isso. Então a gente não vê saída para outros lugares. Agora, o que a gente vê, né, que eu estava comentando, um super analista, um cara muito bom dentro de uma gestora, ele sai para fundar a própria gestora dele. Aí sim existe muito esse movimento. Só que aí eu acho que é a questão de cultura, né? Você não estava 100% alinhado à cultura desse fundo e você sai para fazer as coisas do seu jeito, para criar a sua própria cultura. Porque existem mil jeitos diferentes de fazer as coisas e por isso que existem vários fundos diferentes. Porque se você, né, se você está num lugar que tudo funciona do seu jeito, aquele lugar é seu também e você não vai querer sair. Então, acho que isso, né, o movimento que a gente vê é mais de gestor, né, de analista saindo para fazer o seu próprio fundo. Agora, em termos de, né, o que você faz para reter talento e etc., acho que isso também é uma pergunta um pouco. É difícil você responder, porque você precisa reter talento? Você precisa reter talento se você está perdendo talento, né, de pessoas que, né, talentos que você não gostaria de perder. Agora, o que a gente vê muito é, por exemplo, fundos com uma cultura muito forte, você tem uma rotatividade muito grande de pessoas, porque não é todo mundo que consegue se adequar a essa cultura. E aí você vai pensar, será que esses fundos eles precisam mudar a cultura deles para reter pessoas que não necessariamente fazem as coisas do jeito deles? Meio ruim, a pessoa deveria querer ficar porque ela quer ficar, porque ela gosta ali, porque ela faz bem o trabalho dela ali. Então, assim, quando a rotatividade de equipe acontece porque você tá perdendo gente que não se encaixava dentro do seu estilo de fazer as coisas, tá tudo bem, é uma coisa boa. Né? Agora você vai flexibilizar as suas políticas, você vai, né, abaixar a barra para mais pessoas se sentirem mais felizes, você vai dar um salário mais alto, igual para todo mundo, para ninguém reclamar que está ganhando menos. Aí você está criando uma política para todo mundo ser average. Porque o cara que era muito bom, que ganhava mais porque trabalhava melhor, ele não vai ter incentivo para continuar sendo melhor. O cara que ia um pouco pior e estava ganhando menos porque, né, tava indo pior, ele não vai ter incentivo a melhorar, porque ele, né, vai estar ganhando bem. Então você cria um ambiente para pessoas medianas. Não sei se necessariamente essa é a melhor política do mundo, né? Eu acho que você não tem que tentar amarrar as pessoas, né? Muito fundo, você vê fundo segurando bônus para o analista não sair. Você quer ter no seu time uma pessoa que não quer estar ali, provavelmente ela não vai estar fazendo o melhor trabalho do mundo. Se ela não está fazendo o melhor trabalho do mundo, você não vai ter os melhores retornos do mundo. Então, assim, eu acho que você precisa pensar bem se você está perdendo pessoas boas, né? Pessoas que tinham fit, mas estão indo para outros lugares. Mas eu não acho que adequar o estilo de vida do fundo, né, ou da empresa para você reter talento seja uma estratégia muito
muito vencedora, assim. Acho que você cria um ambiente ruim. Legal. Bom, acho que nosso tempo está estourando aqui. Obrigado, Carol. Muito legal Obrigada a vocês. conhecer mais de vocês, os seus processos da M Square. E é isso. Que Algo mais? ótimo. É isso, obrigada aí pelas perguntas, foi ótimo. Qualquer Obrigado dúvida, nos você. carta de portas abertas.